Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com nossos estudos? Estão animados? Não pode parar, né? Vamos continuar estudando e nos enchendo de conhecimento, porque o conhecimento nos traz mais equilíbrio, nos traz mais paz, nos traz mais compreensão dos reveses da vida, de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, certo? Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, nós estamos no item do Livro dos Espíritos 222 e como o item é um pouco longo, eu fracionei ele em partes, em pedaços. Nós falamos da primeira parte e paramos em um parágrafo do texto que fala assim: façamos uma comparação mais prosaica, tá? Peguem seu livro aí e deem uma olhada nesse parágrafo que começa com essa frase: façamos uma comparação mais prosaica. Pois bem, o meu intuito nesta parte do livro é convencer vocês, à luz da razão, de que a reencarnação existe. Não desligue esse vídeo, fique aí comigo que eu vou fazer você entender e raciocinar que a reencarnação é uma lei natural, ok? De raciocínio. Nós vamos entender isso. E antes da gente começar propriamente no texto aqui, do item 222, eu queria que vocês fizessem um raciocínio quanto à questão da reencarnação, que é o tema que estamos falando agora, que estamos desenvolvendo. Eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou falar eu vou fazer um paralelo e vou falar das pessoas que acreditam na existência única, na unicidade de existências. Eu vou começar dessa forma, falando da unicidade, das pessoas que acreditam que existe só uma única existência. E depois a gente vai partir para o cruzar, né? O conflitar com a questão dogmática da reencarnação, certo? Então, você tem que raciocinar de uma forma lógica e fazer o seu cérebro pensar. Não ficar pensando como uma criação dogmática, fantasiosa, hipotética. Então você pensa assim, Adão e Eva, por exemplo. Se você pegar os textos bíblicos, você vai ver que Deus criou Adão e Eva, tá? E aí que eles morderam a maçã e cometeram o pecado. Essa passagem alegórica, metafórica, a gente sabe que isso é impossível ter acontecido, o povo ou o planeta ser habitado ou iniciar a habitação do planeta com apenas um casal. Primeiro porque a maçã, nesta época, nem existia. Tá? Já é provado pela ciência e pela agronomia que essa figura da maçã, quando da criação de Adão e Eva, não existia. Impossível também que houvesse o cruzamento de um homem e de uma mulher e dessa única origem, dessa árvore, né, genealógica, crescessem tantos filhos e cruzassem um com os outros e criassem todas as raças. A gente sabe que não é. E essa criação de Adão e Eva? Deus criou o primeiro espírito ali? Não havia nada antes? Porque eu estou confrontando este assunto com a crença na reencarnação. Então pense assim. Um filósofo antigo já dizia e já disse de que se Deus não existisse, a gente teria que inventar ele. Porque senão não seria impossível você, por exemplo, explicar algumas coisas ou a raça humana ser feliz, tá? Então, o filósofo já dizia há muito tempo atrás, se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo para poder explicar as coisas e as maravilhas do universo. Desta forma também, se não existisse a pluralidade de existência, muitas coisas não se explicariam. Como eu disse, vamos falar da unicidade de existência. Vamos falar daqueles que acreditam que a alma nasce com a fecundação e morre com a morte. Ou morre ou ela vai para um purgatório ou para um julgamento final, tá?
Então, segundo aqueles que acreditam na unicidade de uma existência só, né, de uma única existência, nós temos que essa ideia é a criação da alma no momento da concepção do corpo físico do homem. Ou seja, a hora que o esperma entra no óvulo, que se forma o embrião, essa doutrina que prega isso acredita que ali nasce a alma do homem. Quer dizer, que Deus teria feito o corpo, ou deixado o homem fazer o corpo, melhor assim dizendo, para então ele colocar uma alma ali. Esta posição adotada, dogmática, de igreja, ela é muito adotada no catolicismo, no protestantismo, no grupo evangélico, entre outras, tá? Isso daí é a ideia de unicidade de existência. Dogmática por quê? Porque dogmática isso nas igrejas. Por que dogmático isso nas igrejas? Porque é uma decisão que foi tomada através de um concílio. As igrejas, principalmente a Igreja Católica, formam concílio e nesses concílios eles criam verdades absolutas, que são incontestáveis, como sendo palavra de Deus, sendo um concílio criado ou onde se estuda, onde se debate assuntos e determinado assunto vira como verdade absoluta, porque é a palavra de Deus, ou seria a palavra de Deus, e não admite contestação. O dogma, todavia, nós sabemos que o dogma não é a vontade de Deus. Nós espíritos sabemos que o dogma é a vontade dos homens que decidiram nesses concílios sobre determinado assunto, porque nesses assuntos os homens interpretam os livros que consideram sagrados. Então eu trouxe aqui para vocês uma análise, por exemplo, da Gênese, tá? Olha o texto da Gênese, entre aspas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E de parte dele, deste homem que Deus criou, fez a primeira mulher. No mesmo livro da Gênese, eles colocam assim, e Deus os abençoou e lhes disse, quer dizer, abençoou o homem e a mulher e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A ideia central desse pensamento dogmático a respeito de uma única existência vivida pela alma está nesses versículos da Bíblia, que é considerado um texto sagrado. Não estou aqui para falar disso, tá? Por que está nesses textos? O catolicismo, o protestantismo, o evangelho tirou que existe uma única vida. Por quê? Porque Deus criou o corpo primitivo do homem e depois deu uma alma para ele, né? Então Deus estaria dependente do homem, porque deu para ele um corpo primitivo e falou, tome a sua alma. Depois de criada a mulher, depois que criou a mulher, ele transfere para o casal a faculdade de criar um outro corpo e fecundar. Sem transferir para o homem a faculdade de criar a alma, porque quem deu a alma e criou a alma, em tese, nessa teoria, seria Deus. Então, essa ideia que está contida na Bíblia, em outras religiões, permanece até hoje, porque vem daí desses estudos, dessa vamos dizer assim, dessa doutrinação maciça das igrejas, do convencimento dogmáticos de que para cada criatura, Deus cria uma alma no momento do nascimento, porque estamos falando de unicidade. Eu estou falando disso para você cruzar a sua razão, porque depois nós vamos falar de reencarnação novamente, tá? Só que tem um grande problema dessa ideia. Por quê? Essa ideia cai, essa ideia é derrubada com raciocínio. Primeiro,
que você coloca Deus na dependência do homem, porque se o homem não criar o corpo, não reproduzir, Deus não tem condições de criar a alma. Então, você está querendo aproximar o Deus do homem, muito longe disso. Um outro problema desse dogma é dar origem a outros dogmas. Quando você pensa em unicidade de existência, é um dogma. Quando você raciocina que só existe uma existência corpórea para o corpo e para a alma, você também está dando margem para outros dogmas, como a ressurreição dos corpos. A ressurreição dos corpos é impossível. Ninguém pode se levantar do cemitério depois que o corpo se decompõe. Ah, mas Daniel, mas eu escutei que a salvação é espiritual. Se a salvação é espiritual, existe vida após a morte. E cadê a unicidade da existência? Olha como o raciocínio derruba. Tá vendo? De fato, se Deus cria uma alma para cada corpo, no dia do juízo final, que eles acreditam que haverá um juízo final, cada um terá somente um corpo para a ressurreição. Então, se Deus está criando uma alma para cada corpo que nasce, no dia que tiver o juízo final, cada um vai ter só um corpo. É assim que eles pregam a unicidade. Então, a reencarnação que a gente prega na doutrina espírita é para a igreja, ou para as igrejas dogmáticas, um absurdo. Por que é um absurdo para eles? Ao meu ver, tá, Daniel? Por quê? Porque se houvesse a reencarnação, Deus não estaria criando uma alma para cada corpo gerado pelos homens. Então, eles acham um absurdo isso, tá? Porque Deus estaria deixando almas perdidas, talvez. E no juízo final, mais de um corpo para cada alma. Então, se a igreja que prega o juízo final aceitar que nós reencarnamos com diversos corpos diferentes, na hora do juízo final, que eles acreditam no juízo final, a gente teria mais de um corpo para ser julgado. Então foi por essa razão bíblica que o pensamento da ressurreição dos corpos foi forte entre os judeus, tá? Embora nessa época judaica havia o conceito de reencarnação, os textos sagrados contrariavam isso. E dos textos sagrados foram suprimidos, alterados esse conceito de aceitação de reencarnação. Nós sabemos, principalmente os espíritas nos estudos, que Jesus foi claríssimo quando disse que João era Elias reencarnado. Então, façam um estudo, às vezes ao contrário, estudando a unicidade das existências, para você acabar desenvolvendo o raciocínio lógico de que existe a reencarnação. Quer um pá de cal? Vou jogar uma pá de cal nessa questão da unicidade de existência, de que a alma é criada no momento do corpo. Quer uma figura importante? Jesus Cristo. E Jesus Cristo? A alma de Jesus Cristo foi criada no momento da concepção do corpo? E quando ele foi crucificado, acabou? O espírito dele, a alma dele se acabou? Para onde foi? Use a razão. Se existe ou se não existe a reencarnação. Deus mandou um dos seus filhos, que já estava criado. Jesus já estava criado, Deus mandou ele para nós. Ou ele foi criado na concepção do corpo humano. Raciocinem, meus irmãos. É lógico, é racional, é bonito, aguça a curiosidade da gente. Então pensem nisso para vocês combaterem essa ideia de que a reencarnação e a pluralidade das existências não existe, tá? Então nós temos que entender que nós somos eternos. Nós temos um começo que não conhecemos, Deus nos criou como espíritos, vamos habitando primeiro seres unicelulares nos planetas até desenvolver o princípio inteligente, que é o espírito,
E dotados de livre-arbítrio, vamos desenvolvendo as nossas vontades e vamos crescendo. E somos eternos. E o que é a reencarnação? Perto da eternidade do espírito, a reencarnação é uma faísca. E voltando para o livro dos Espíritos, façamos uma comparação mais prosaica, é aqui que nós paramos. Eles trazem um exemplo de uma pessoa que, endividada, é oferecida para ela uma quantia de dinheiro muito grande se ela trabalhar ardentemente por um minuto. Um minuto! Ela vai ganhar uma fortuna se ela trabalhar por um minuto. É uma metáfora que ele faz de um minuto, que é a reencarnação, para uma fortuna eterna de dinheiro, muito dinheiro, que é a reencarnação. O que é a reencarnação perto da nossa eternidade? E como você vai falar que depois da morte não existe nada? Você está deixando, ou você está acreditando, se deixando acreditar em um Deus vingativo. Ouvimos algumas vezes esse raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o raciocínio de uma série de misérias e atribulações. Quem acredita que existe só uma vida, ele te faz essa pergunta, dizendo assim: se Deus é soberanamente bom, por que ele vai impor o homem a reencarnar para vir sofrer? Por que ele força o homem a fazer isso? E aí o livro mesmo te responde. Você acha por acaso que tem mais bondade de Deus condenar ao juízo final, ao inferno, alguém, do que dar chance para ele tentar de novo? O que é mais bonito na perfeição de Deus? Ele falar: você morreu e acabou, não te dou mais nenhuma chance? Ou ele te dá chances para reencarnar? Quando ele te dá chances para reencarnar, não é castigo, é oportunidade. Ele não está te jogando num processo reencarnatório para te jogar na miséria, para te jogar no sofrimento. Ele está te dando chances de melhoria, de renovação nas escolas da vida. Muitos problemas, ou muitos erros nossos aqui da Terra, nós não conseguimos mais consertar, porque passou. Mas a vida renovada, numa outra função, num outro corpo, é a oportunidade. O livro continua dando um exemplo, que é muito bonita essa história, de dois fabricantes, dois empresários, que cada qual tinha um empregado. E esses empregados eram tão bons que eles poderiam ser a qualquer momento promovidos para serem sócios da empresa. Dois patrões, cada qual com o seu empregado. Os dois empregados cometeram erros muito sérios na empresa. Errou. Um patrão disse assim: você está demitido, vai embora. Errou, tchau. O outro patrão disse assim: olha, você errou, você perdeu, você não devia ter feito isso, aquilo, eu vou te dar uma punição, eu vou fazer isso, eu vou te descontar o salário, mas você vai continuar com a gente, porque eu acredito em você. Eu acredito na sua bondade, eu acredito no seu potencial. Você vai ficar com a gente. Qual dos dois patrões tomou a decisão correta? Aquele que mandou embora o empregado e não tentou corrigir ou dar uma segunda chance? Ou o segundo patrão que disse: fica, você errou, vamos reparar isso que você fez? Isso é o exemplo pequeno, Agora, olha só o exemplo maior. E Deus, na sua misericórdia, na sua clemência, seria pior que o homem, que esses patrões? Ou Deus daria chance para a gente voltar? Seria um Deus de chance ou um Deus que fixou a sorte da gente, dizendo: acabou, você morreu, você não vai mais voltar, você está condenado ao fogo eterno, ao julgamento final? Não, de jeito algum. Por isso que a doutrina espírita diz para a gente ter fé, ter abnegação, ter devotamento, porque ninguém de nós que erra, ninguém de nós queremos ser julgados
sem podermos apelar. Você quer ser julgado e não ter recurso de apelação no tribunal da vida? Você acha justo isso? Você imperfeito, eu imperfeito, nós errarmos e quando nos encontrarmos do lado espiritual com Deus, não termos chances? E a perfeição do Pai Criador? Então nós queremos aproximar Deus dos nossos problemas, dos nossos vícios, das nossas limitações. Deus não é igual a gente e nós nunca seremos iguais. Nós somos uma centelha de Deus. Nós vamos adquirir as virtudes espelhadas de Deus. Não seremos Deus jamais. E Deus, como disse o livro aqui, não pede licença. Deus não fica consultando as nossas preferências mundanas, dos nossos egos, dos nossos orgulhos. Não fica preferindo ou preterindo um filho ou outro. Deus fez suas leis perfeitas, imutáveis, e colocou seus filhos no grau escolar de aprendizado nas escolas do mundo. Então nós temos que colocar esse raciocínio de probabilidades na balança e acreditar num Pai bondoso, num Pai de amor. Porque você só tem duas escolhas: acreditar ou não acreditar na reencarnação. Se você não acredita na reencarnação, você vai ter que rever os seus conceitos de bondade, de bom pai, de ser honesto, de ser trabalhador, de acordar cedo. Ou existe ou não existe. Se a alma existia antes, ela tinha uma consciência, ela era alguma coisa, ela tinha carregado com ela alguma experiência que trouxe para essa vida. Se a alma fosse criada junto com o corpo, com algumas virtudes ou com alguns defeitos, Deus estaria escolhendo. E a escolha de Deus não faria dele um ser divino e um ser perfeito. Nós temos que pensar nisso. Então, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, nós formulamos as seguintes questões. Olha aí no seu livro, nas questões, de 1 a 6. Perguntas para reflexão, perguntas para aguçar a sua curiosidade e o seu raciocínio lógico de que Deus dá chances sucessivas aos seus filhos. Pergunta número 1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Por que às vezes, independente da educação escolar, do aprendizado, nós vemos almas com aptidões tão diferentes? Deus não criaria seus filhos de forma diferente, por sorteio, como eu disse. 2. De onde vem uma aptidão extra-normal de algumas crianças de pouca idade? Da onde vem? Enquanto outras pessoas são inferiores, medíocres na vida. Como que você explica uma criança que já nasce com um dom? Deus gostou mais dela? 3. De onde vem para uns umas ideias inatas, intuitivas, que não existem em outras pessoas? Às vezes você fala, nossa, aquele cara teve uma ideia, eu nunca pensei nisso. De onde vem isso? Por que ele nasceu com isso? A pessoa vai falar, mas é do DNA. Mas às vezes existem pessoas inteligentes de pais muito burros. Ou vice-versa. 4. De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios, de virtudes? Esses sentidos inatos de dignidade, de baixeza, que contrastam com o meio que nasceram. Crianças muito evoluídas numa favela, no meio de tráfico, ou crianças muito involuídas, com aberrações de vícios em famílias muito cultas. Da onde vêm essas diferenças? Por que, 5, por que alguns homens, independente da educação, são mais adiantados que os outros? Independente da educação, uns são mais adiantados que os outros. 6, por que há selvagens? E por que há homens civilizados? Por que eu, Daniel, nasci aqui na cidade de Olímpia e não nasci lá no meio da selva amazônica numa tribo indígena? Não é?
Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Se você pegar uma criança, o Tetonte é uma tribo, é um povo africano considerado atrasado, pelo menos nessa época, hoje eu não sei. Se você pegar uma criança e colocar nos melhores liceus, nos melhores colégios, ela vai se tornar um Newton? Você pegar uma pessoa lá, uma tribo bem atrasada, ela vai se tornar um Isaac Newton, dando educação para ela? Não vai, Daniel. Isaac Newton nasceu com um dom. E de onde veio esse dom? De onde veio essa aptidão? Por que Deus preferiu ele? Façamos nossas interrogações. Eu quero que terminar esse item 222, que você esteja convencido de que a lei de reencarnação é uma lei natural. Fiquem com a frase: você é humano e você é divino. Nossos problemas humanos fazem-nos lembrar da nossa natureza divina. O universo é feito de regras imutáveis. Somos espíritos eternos e temos carregado conosco um corpo que serve de enxada, de material para nos melhorarmos. A reencarnação é uma lei da natureza, de raciocínio lógico, porque ela vem nos explicar quem fomos, o que estamos fazendo aqui e nos dá uma perspectiva de futuro para chegarmos à felicidade plena ao lado do Pai Eterno. Nós vamos parar aqui no texto da resposta 222, no parágrafo que inicia assim, perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver estes problemas, tá? Deixem anotado aí. Marquem bem, perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver estes problemas. No próximo vídeo nós vamos partir daí, tá? 222 agora encerrando parte 2, segunda parte. Vamos no próximo vídeo para 222, terceira parte. Tchau!